Acho que eu tô com essa camisa por quê? Porque a Wandinha só usa preto e branco. Nossa. Tá bom. Wandinha, nova série da Netflix, tá ganhando o coração dos fãs e quebrando o recorde semanas após semanas. Já é a mais vista da plataforma e com a segunda e terceira temporada já praticamente garantida. Mas a personagem não é nova. Os personagens da família Addams não é muito novinhos, não. Já tem uma certa idade aí, já são garotos crescidos e já tem aí muita coisa produzida também. Não só os filmes dos anos 90, as animações e agora a série da Wandinha. Então, bora conhecer um pouco mais da história da família Addams. Filmes animados, tirinhas, filmes em live action, séries animadas e agora mais uma série live action. A família Addams tem mais de 80 anos de história. Não é pouca coisa não, hein, meu querido? Já dá pra aposentar já. A família é uma criação do cartunista Charles Addams e começou lá em 1938, quando a minha avó ainda era nova. Charles era um desenhista jovem e ganhava uma graninha fazendo seus desenhos para a revista The New Yorker. No começo nem era família Addams ainda, era só um desenho de um grupo de pessoas aleatórias mostrando cenas do cotidiano. Ele acabou gostando de alguns dos personagens e ele começou a repetir esses personagens. Mortiça, Tio Chico e o Tropeço foram os primeiros personagens a se repetirem, os primeiros personagens que depois se tornariam membros da família Addams. E eles ainda não tinham nome. A Mortiça aparecia junto com o Tropeço em algumas tirinhas onde ele era o mordomo dela e ela era uma madame que vivia numa grande mansão, num grande casarão. Já o Tio Chico aparecia sozinho nas tirinhas, sempre vivendo situações normais aí do dia a dia, nada muito peculiar. Por enquanto tá tudo tranquilo. E o Charles aproveitava para misturar elementos cômicos com um clima mais sombrio, que acabou se tornando uma marca registrada da família Addams depois que ela acabou indo pra TV e pros cinemas. Depois apareceu a vovó como uma pegada mais de bruxa, inclusive ela ainda não apareceu na série e seria bem legal ver ela nas próximas temporadas aí, acho que seria um elemento bem bacana, já que a Wandinha tem as suas tretas com a sua mãe, então talvez a Mortícia possa ter as tretas com a vovó, porque nos filmes e nas séries não fica muito bem explicado, não fica muito claro se a vovó é mãe do Gomes ou se ela é mãe da Mortícia, porque ela já foi mãe dos dois e ninguém sabe, pode ser que os dois sejam irmãos e estão vivendo um incesto aí, hein? Olha só, crime isso aí, cara. Isso daqui dá uma cadeia. E se você clicar no botão de se inscrever aí embaixo, eu vou ficar muito satisfeito, feliz, contente e alegre. Então, vamos fazer esse teste aí. Clica aí rapidinho só pra eu ver o que acontece. É pro meu TCC isso aí. Vai. Dá essa moral pra nós aí. E depois surgiu a Wandinha, que era só uma garotinha triste, órfã. A Wandinha não tinha família, mas isso antes do Charles reorganizar os personagens e criar a família em si. Então, antes dessa reorganização, a Wandinha era só uma menina triste sem família. Os quadrinhos do Charles fizeram sucesso nas revistas e foram publicados de 1938 até o final dos anos 80. Só pararam porque ele acabou morrendo e não sei se vocês sabem, mas quando uma pessoa morre, ela não consegue mais desenhar. Que piada velha. E aí foi por isso que as tirinhas dos jornais do The New York acabou. Mas a família em si, como que ela realmente começou? Como eu disse, os personagens eram separados, cada um tinha a sua tirinha. Só que o Charles resolveu fazer um grande Homem-Aranha sem volta pra casa e juntou esses personagens para um crossover como se eles fossem de uma mesma família. Mas ainda não tinha nomes e nem sobrenome, ainda eram pessoas indigentes de uma família. E por que a família Addams é tão bizarra? De onde veio toda essa loucura aí, toda essa peculiaridade da família? Os Addams foram inspirados na própria família do Charles Addams, por isso o nome. E o desenhista se inspirou na própria família para que eles fossem mais unidos, mais alegres e coisas do tipo. Mas a parte bizarra foi dos próprios gostos pessoais do autor. Ele era um cara que gostava muito de coisas bizarras, não só gostava, como praticava. O cara gostava tanto que um dos seus casamentos foi realizado num cemitério de animais.
coisa que se vê muito na família Addams. Para eles, isso aí era uma coisa bem normal. Charles também era muito fã de Edgar Allan Poe, então ele sempre usou alguns elementos desse autor, que inclusive foi referenciado na série de 2022. Pois bem, juntando as duas coisas, a família carinhosa e presente que ele tinha e o gosto pelas histórias de terror e bizarrice, nasceu a base para a família Addams que a gente conhece hoje em dia. O Charles quis, na verdade, criar uma sátira, porque a família Addams nada mais é do que uma tiração com a família tradicional americana. Eles são do tipo que falam as coisas e fazem as coisas que sentem e não ligam com o que a galera em volta vai falar, e na série é bem fácil perceber isso, já que a Wandinha sempre manda as coisas na lata e ela não tá nem aí com o julgamento, ela pouco se importa com o que as pessoas pensam com ela. Diferente das famílias comuns que se preocupam demais e têm receio de serem julgadas e acabam vivendo aí, segundo o Charles Addams, vivem por aparências. Em 1960 foi lançado a primeira série de TV da família e só então eles receberam o nome de família Addams e os personagens finalmente receberam seus nomes também, como a gente conhece hoje em dia. Foram quase 30 anos sem nomes até eles finalmente conseguirem, e foi na série que se firmou a personalidade de cada um do jeitinho que a gente conhece hoje. Nas tirinhas não eram personalidades tão marcadas assim, não tinha como perceber isso aí, e aí só na série que eles foram ser realmente o que são e são até hoje. Em 1972, os Addams apareceram pela primeira vez em formato de desenho animado num crossover que foi feito com o Scooby-Doo, que a dublagem brasileira adaptou o nome da Wandinha para Venenilda Addams. Que coisa horrorosa! E infelizmente foi mudado e perderam aí uma grande oportunidade de usar esse nome fantástico, que é muito melhor que Wandinha, diga-se de passagem. Mentiroso! No ano seguinte, em 1973, estreou a primeira animação da família. Em 1977 foi lançado um filme para TV que se chamava Halloween com a nova família Addams, que foi baseado na série dos anos 60. Em 1988, Charles Addams, o criador da família, acabou falecendo aos 76 anos em Nova York, e aí deixou aí já registrado e autorizado o uso da família para futuras obras e futuros filmes. Então, em 1991, estreou outro filme, e esse talvez tenha sido o mais famoso dos filmes sobre a família Addams, e faturou 191 milhões de dólares, que pra época é uma grana aí bem das boas, e serviu como uma homenagem ao Charles Addams. É pro seu irmão? Eu não acredito. Se fodeu. Várias cenas do filme foram inspiradas diretamente nas tirinhas da década de 30 e são assim bem parecidas. Aqui no Brasil a dublagem muito boa, inclusive ainda não tinha adaptado os nomes, então a Wandinha ainda era Wednesday. Não consegue, né? Eu não sei falar essa palavra, mas era quarta-feira ainda. E o tio Chico ainda era o tio Fester, eles não mudaram. O filme foi sucesso e em 1993 chegava aos cinemas o segundo filme da família Addams, coisa que era bem raro pra época. Geralmente não existiam tantas continuações assim, mas o primeiro filme deu muito certo, então fizeram um segundo, e os dois filmes foram muito bem de bilheteria, foram muito bem aceitos pelo público, e teve aí até possibilidade de um terceiro filme que nunca existiu, porque o ator Raul Juliá, que interpretava o Gomes, acabou falecendo, e aí por conta desse falecimento o pessoal achou que era melhor parar o filme por ali, porque não tinha como colocar outro ator no lugar dele, porque esse cara é icônico e até hoje é um dos melhores que já existiu. E eu não sei se você sabe, mas a Wandinha dos filmes, dos dois filmes, foi interpretada pela atriz Christina Ricci, que está na série de 2022. Ela está na série Wandinha como a professora Marilyn Thornhill. Voltando para os anos 90, outra série animada foi feita também, personagens novos foram inseridos na família, e era um desenho que sempre passava nos programas infantis e fez bastante sucesso na época. Em 98, a Warner lançou outro filme, mas foi um verdadeiro fracasso, e um dos motivos foi a mudança do elenco, que não agradou nem um pouquinho o público. E ainda em 98, a Fox tentou emplacar uma série em live action, mas também não vingou. O problema é que os dois primeiros filmes foram muito bons e nada iria superar aquilo, mas a galera queria grana e eles tentaram fazer algo novo, mas não rolou.
E em 2010 rolaram rumores de um filme em stop motion com direção de Tim Burton, mas acabou sendo cancelado e nunca foi pra frente. Depois de 20 anos sem nada novo, finalmente chegou mais um filme. Em 2019 a família Addams voltou e dessa vez foi pra pegar um público diferente, foi pra tentar pegar a molecada mais nova. Então chegou aos cinemas uma animação feita pelo mesmo estúdio de Minions e Meu Malvado Favorito e com um elenco assim fenomenal, um elenco muito bom. O filme teve nas vozes originais nos Estados Unidos, teve Oscar Isaac como Gomes e o Finn Wolfhard, o Mike do Stranger Things, como o Pugsley, que é o irmão da Wandinha, e teve a Chloe Glass como Wandinha. Então foi um elenco bem maneiro aí. Deu certo o filme, a galera gostou pra caramba, dinheiro no bolso do estúdio, e em 2021 veio a continuação e os dois filmes cumpriram muito bem o seu papel de apresentar os personagens para a nova geração. É medonho. É horrível. É um nosso lar. E finalmente chegamos em 2022 com o lançamento de Wandinha, a série que conquistou uma galera, conquistou todo mundo, com umas atuações incríveis, um elenco muito carismático, além do toque do Tim Burton na produção. Então são 84 anos de família Addams e muita coisa mudou, muita coisa foi adaptada, mas muita coisa também se manteve presente desde as tirinhas até hoje. E um exemplo disso é humor, né? Uma pegada mais sombria, mais sarcástica. Rola uma criticazinha social na série, isso fica na série agora de 2022, isso fica bem claro. Eles tentando valorizar os excluídos e incluí-los, né? Isso vem desde as tirinhas. Outro ponto que sempre teve muito presente foi o fato da família fazer parte de uma comunidade latina. O Gomes é latino, o nome dele é latino. E isso foi uma forma que o Charles Addams encontrou de criticar o preconceito que rolava contra os latinos nos anos 20. Os mexicanos eram vistos como esquisitos por causa das crenças, dos costumes e da parada que eles comemoram o Dia dos Mortos, né? Que aparece muito bem no filme Viva, A Vida é uma Festa, exatamente como a família Addams. Aliás, no filme de 91, a festa de Halloween deles é no cemitério desenterrando os parentes para poder comemorar o Dia das Bruxas. E finalmente a série de 2022 abraçou de vez essa veia latina da família, coisa que sempre quiseram fazer, mas Hollywood sempre barrou. O que também se manteve desde o início foi o visual dos personagens. Isso nunca mudou. Alguns foram inspirados em personagens clássicos de terror. O Tropeço, por exemplo, foi inspirado no Frankenstein. A vovó claramente inspirada numa bruxa velha. E já a Mortícia também inspirada numa bruxa, mas uma bruxa mais sedutora. O único personagem que mudou e mudou radicalmente foi o Mãozinha. Inicialmente ele era só uma pessoa de corpo inteiro normal, uma pessoa assim, normal, que a única coisa normal dele é que ele se chamava Coisa. Só que a partir do seriado de TV dos anos 60, ele foi transformado no Mãozinha e a partir dos filmes dos anos 90 ele ficou mais popular e agora em 2022 ele simplesmente roubou a cena completamente na série. Wandinha teve uma evolução absurda, saiu de uma garotinha órfã nas tirinhas, se tornou uma criança adorável na série. Ela era adorável mesmo, gostando de brincar com faca e tentar matar o seu irmão a todo momento. Cresceu um pouco mais e chegou nos filmes, roubou a cena também tentando matar o seu irmão mais uma vez, até finalmente chegar na série já ali com seus 17, 18 anos, full pistola com a vida e se importando ainda menos com o mundo. E agora ela recebeu o dom das visões, não tem mais tempo pra ficar tentando matar o seu irmão e a responsa agora é um pouco maior. E muito provavelmente essa história vai mais além porque a série promete seguir para mais 2 ou 3 temporadas, então o Tim Burton já disse que ele quer explorar muito mais os personagens. Existe a possibilidade de outros personagens que não apareceram na série aparecerem daqui para frente, então veremos aí cenas dos próximos capítulos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se eu esqueci alguma coisa, deixa aí nos comentários e se inscreve no canal, manda para sua mãe, para sua avó e para sua tia e não tentem matar o seu irmãozinho mais novo. Abraço. E um abraço. E tá gravando. Ó o cara pegando meu saco. Ai, que delícia! E vai sentar na capeta. Deselegante.